Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um TSP Exclusiva, mais um episódio da nossa série do Panorama da Copa Paulista e hoje com a Inter de Limeira. E para falar da Inter de Limeira, ninguém melhor do que Ademir Fezan, o técnico da Inter agora, a partir de março, né, Ademir, quando você chegou. E muito bom dia, agradeço você por falar com a gente. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua chegada para a gente na Inter e como vem sendo essa Série D, né? Você chegou para disputar a Série D, principalmente, e no momento, 7 pontos em 4 jogos. Muito bom dia, Ademir, como vai? Tudo bem? Bom dia, Gabriel. Obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui contigo. Sim, eu cheguei em março, né, na Inter de Limeira, né? Logo após o Campeonato Catarinense, onde eu estava no Santa Catarina. E aí iniciamos o processo ali de montagem do elenco, né? Onde estava, naquele momento, acabando os estaduais, então é um processo que demorou um pouco, mas a competição, já no início dela, na Série D, ainda tinha jogadores chegando, natural, né? No calendário brasileiro, principalmente quando você está numa transição de estadual para campeonato nacional. E nós estamos fazendo uma campanha, eu diria, boa, né? Mas ainda num processo que a equipe ainda não está no seu 100%, onde nós vencemos as 2 primeiras partidas, empatamos a terceira, perdemos a última, né? A quarta, e hoje a gente se encontra na segunda colocação aqui do grupo. E nesse momento, inclusive, eu estou falando aqui de Cianorte, né, onde a gente tem um confronto amanhã contra o líder da chave, o Cianorte, e um jogo bem difícil, mas que a gente está preparado aí para buscar a vitória. E nesse processo de transição para preparação para o Paulista, a gente sabe que são pouquíssimas equipes, né, Ademir, que elas se arriscam a disputar um Nacional e a Copa Paulista. É mais comum a gente ver times de Série B, por exemplo, o Botafogo há um tempo já vem participando com o time B e afins. Mas, em tese, nessa primeira ideia, como que vai funcionar essa questão para a Inter? Vai ser um time B? Vai ser o mesmo time? Vocês vão revezar nessa parte de logística? Como que vem sendo esse planejamento para a competição? Qual vai ser a equipe que vocês vão usar para essa competição, Ademir? O objetivo, né, o planejamento desde a minha contratação era realmente jogar com forças máximas nas 2 competições, né, tanto na Série D como na Copa Paulista, até porque a Inter não tem garantido um calendário para 2026, né, onde só tem, por enquanto, o estadual 2026 definido, no caso, a Série A2. Então, o clube entende que tem esses 2 caminhos aí, né, tanto a Série D por um possível acesso para a Série C, ou a Copa Paulista para você ter uma garantia em uma Série D, ou pelo menos uma Copa do Brasil, né, isso é muito importante para o clube. E então, por isso, nós vamos entrar com força máxima nas 2 competições. É lógico, quando a gente fala força máxima, a gente está falando do elenco, o melhor time, a melhor convocação para aquele jogo específico. Então, é uma forma também da gente manter o elenco todo motivado, o elenco todo preparado, né? Porque esses atletas que vão jogar a Copa Paulista já estão com a gente desde o início da Série D. Eu tenho feito amistosos, né? Pós-jogos da Série D, para estimular o elenco. E, muito provavelmente, aqueles jogadores que tiverem poucas minutagens na partida na Série D ou nenhuma minutagem, muito provavelmente são jogadores que serão escolhidos aí para jogar a rodada seguinte da Copa Paulista. E nesse quesito, eu acho que todo técnico fica preocupado, tem cautela nesse sentido, que é a logística. Que a gente fala de uma Série D aí que tem times do Paraná, como por exemplo, vocês estão em Cianorte agora, você me contou. E na competição estadual, a gente vai ter Franca, vai ter Ribeirão Preto, vai ter Itapira, Araras. Como que você vem planejando essa parte logística da competição para conseguir ter força máxima nas 2 frentes, Ademir? Perfeito. Realmente vai ter algum momento aí, né, que vai coincidir os jogos em questão de data, muito correndo até o risco de ter jogos no mesmo dia. E aí, nesse caso, uma divisão do elenco. Nós temos um elenco grande, justamente por isso, né? Nós temos hoje 34 atletas, então você conseguiria atender as 2 competições se caso isso ocorrer. E também
uma divisão de uma comissão técnica, né? A comissão técnica nossa é uma comissão que abrange essas duas competições, né? Então, nós temos um staff bom, preparado e também num número interessante que você consiga suprir essas duas situações, né? Houve um pedido nosso para a Federação Paulista para que atendesse ao máximo e entendesse esse contexto, né? Procurar colocar os nossos jogos na Copa Paulista ao longo da semana, até porque a Série D a gente só joga aos finais de semana, mas a gente sabe que um momento ou outro isso não vai ocorrer e a gente está preparado, né? E Ademir, a gente sabe, agora tirando a parte logística e avaliando a parte técnica da coisa, o grupo da Inter de Limeira é um grupo que tem o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time de Série B de brasileiro, mas que disputa, evidentemente, a competição com o time B há um tempo já, há um certo tempo. Eu acho que você treinou o São Bento na última Copa Paulista, não foi? Isso. No segundo semestre? E além do Botafogo, você tem ali o Comercial de Ribeirão Preto. Peraí que tá passando um carro, tem que cortar isso no vídeo depois. O Comercial de Ribeirão Preto. Não pegou? Que bom. Tem o Comercial de Ribeirão Preto, tem Itapirense, tem o União São João de Araras, e tô esquecendo de alguém. E a Francana. São 4 equipes da Série A3. Então, como que vocês estão analisando a força desse grupo? Como que vocês viram esse sorteio, não, mas essa definição do grupo para a competição? Então, Gabriel, essa vai ser a minha 7ª Copa Paulista, né, como treinador, e eu sei o quanto que é difícil essa competição, uma competição nivelada, por mais que muitas vezes as pessoas acreditem que é uma competição do nível técnico baixo. Ela talvez foi um dia, mas já há um bom tempo que não é, né, porque muitos jogadores começaram a ver que é um mercado interessante, é um mercado que você tem uma vitrine boa, né? A gente vê jogadores saindo da Copa Paulista indo para bons cenários, né, na sequência. Então, a competição tem um nível técnico bom, sim. Basta ver a nossa chave, como você mesmo citou, né? Equipes preparadas, equipes que estão numa divisão, em divisões fortes do nacional, porque eu costumo dizer que tanto a Série A2, A3 de São Paulo são nível técnico muito alto, muitas vezes melhores até do que outras primeiras divisões de outros estados, e essas equipes estão aí, né, na competição, inclusive na nossa chave. A gente sabe do quanto é difícil, mas, como eu disse, né, a gente está se preparando bem para essa competição. Ao contrário da Série D, é uma competição que a gente já vai chegar mais preparado, né, porque nós já estamos treinando desde março, então seria aí praticamente quase 3 meses de preparação para essa competição, né? Isso é importante, isso é bom, né? A gente percebe que vários clubes estão começando agora essa preparação, então acredito que isso pode ser uma vantagem, pelo menos no início para nós, até porque mais para frente isso tudo vai nivelar, né? E pelo nivelamento da competição, você acredita que esse entrosamento ele seja um ponto forte de não só da Inter de Limeira, mas de mais equipes que vivem a mesma situação, como Monte Azul, por exemplo, que está no grupo de vocês, também vive praticamente a mesma situação. Por ser muito equilibrado a todas as equipes, a hora que vamos ver ali, todo mundo bem parecido, o entrosamento pode ser o grande diferencial de uma equipe para ser campeã, por exemplo, Ademir? Sim, sem dúvida, né? O entrosamento é uma das características de um clube que quer ter sucesso, né? É lógico que o futebol não tem uma receita, né? Muitas vezes uma equipe montada em última hora pode dar certo também, isso acontece muito, mas a gente sabe que o entrosamento e o tempo de trabalho são considerados boas características, né? Então a gente entende sim que esse entrosamento possa nos ajudar. Como eu disse, é uma competição difícil, né? Com times bem preparados, né? A gente percebe aí clubes que estão investindo já nessa competição e querem chegar para ganhar, porque descobriram que realmente é um bom caminho para você ter um calendário nacional, né? Eu tive recentemente, por exemplo, no Grêmio Prudente, eu sei, por exemplo, como o Grêmio Prudente investe para essa competição, quanto quer chegar, entre outros, né? O próprio São José, que recentemente já conseguiu esse calendário, né? O 15 de Piracicaba sempre vem forte, enfim, e fora as equipes que você mesmo citou. Então,
a gente entende sim que, mesmo tendo um nível alto na competição, a gente possa performar da melhor forma possível. E olha, Ademir, das equipes que a gente entrevistou até aqui, a Inter talvez seja, até nesse momento, a que mais tem um objetivo claro com a Copa Paulista. E não só por vocês falarem, mas é o que quando a gente vê o nome da Inter entre o nome das equipes inscritas, a gente entende o porquê. Mas, por exemplo, as outras equipes, a maioria delas tem na competição um grande laboratório também, né? Serve como um grande laboratório, principalmente nas divisões de acesso. Na Série A1 é mais difícil, mas no momento que a Inter vive, de ano que vem, voltar para a Série A2, depois de 7 anos, tem um espaço também para usar da competição como um laboratório para montar uma equipe forte para a Série A2 ano que vem e subir para a Série A1 de novo? Nós entendemos, realmente isso acontece muito, né, Gabriel, na Copa Paulista. Eu mesmo já passei por essa situação. Você ter um trabalho já a médio prazo, você usar a Copa Paulista, como mesmo disse, como um laboratório, ou até como uma preparação para o ano seguinte, mas não é o caso nosso. Nosso caso é muito claro, assim, de buscar a vaga para garantir um calendário para 2026, tá? E aí é lógico, né, que os jogadores que se destacam tanto na Copa Paulista como na Série D, a gente acaba natural, né, você buscar uma renovação de contrato, você buscar uma sequência. Mas, por exemplo, a maioria dos nossos atletas, eles têm contratos focados para a Série D e Copa Paulista, né? Então é um processo. Mas hoje é muito claro para nós o que a gente quer na competição. Muito bem, Ademir. Chegando ali a 11 minutos e 50 de entrevista, eu queria deixar esse espaço final para você. Primeiro, para agradecer por você aceitar o convite, agradecer também a sua assessoria que conseguiu disponibilizar essa entrevista para a gente. E eu queria deixar esse espaço para você se despedir, não da gente da entrevista, mas do torcedor. Qual que é o recado que você tem para o torcedor agora? O que o torcedor da Inter, do Leão, pode esperar para esse segundo semestre da Inter de Limeira, tanto na Série D e principalmente na Copa Paulista? Eu quero agradecer também, né, Gabriel, a você pelo convite, também parabenizar aí pelo projeto, muito importante isso para o nosso cenário do futebol, esse tipo de entrevista, onde você não tem polêmica e sim conteúdo, né? Isso é muito importante para todos nós, então parabenizá-lo também. Em relação ao torcedor, o torcedor da Inter é nítido, assim, que está machucado, está sentido pelo rebaixamento, né? O Paulistão é uma competição que atrai o torcedor, é uma competição maravilhosa, né? Uma competição do maior nível técnico estadual do país, onde você enfrenta grandes clubes e quando você tem um rebaixamento dessa divisão, né, o torcedor fica muito triste, ele lamenta, né? Então a gente sabe que o torcedor está machucado. O clube ficou 8 meses sem ganhar uma partida, veio ganhar aqui com a gente na estreia da Série D. E é um processo, tudo isso é um processo que eu sei que hoje eu faço parte e cabe a mim também contribuir para que isso passe e que a gente coloque a Inter de Limeira onde ela merece. É um clube tradicional, que tem uma estrutura muito boa, paga rigorosamente em dia, cumpre com suas responsabilidades, né? Isso é muito importante. Então, é um clube que sim merece ter um destaque, por que não nacional até daqui a pouco, e a gente vai buscar aí ao máximo essa vaga aí na Série C. E como eu disse no início aqui, nas duas competições a gente vai sempre ter uma equipe competitiva que vai representar ao máximo aí a camisa da Inter do início da partida até o último segundo. Muito bem, muito obrigado, Ademir. Esse foi Ademir Fezan, técnico da Inter de Limeira, e esse também foi mais um panorama da Copa Paulista. Estamos chegando na metade já, hein? Várias equipes já passaram por aqui, e você já sabe, se quer saber tudo da Copa Paulista, é só se inscrever aqui embaixo, deixa o like, ativa o sininho, porque toda semana agora até a preparação, até o início da competição, traremos aí personagens de todas as equipes. E hoje foi o Ademir. Muito obrigado, Ademir. Eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, valeu!